Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E a partir de agora estamos dando início em mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E nós convidamos aos irmãos para orarmos nesse instante, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo direção para mais este programa que estamos iniciando agora. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua bendita palavra, esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas, abençoando a cada irmão, ó Pai, dando vitória a cada um, sustentando cada um nas Tuas benditas mãos, pois o Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos e nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas e também pedimos a inspiração divina para mais este programa,
Peço que o Senhor cure a todos os doentes, os enfermos, nossos irmãos e irmãs que estão necessitados, desde a pequena criança até o mais idoso possível, que todos possamos receber do Senhor a bênção que nós estamos precisando. Pai de misericórdia, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos nesse instante, pedindo e agradecendo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, e começaremos com o versículo 18. Vamos ler então para a nossa meditação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é O Sangue, e é cantado pelo Conjunto da Fé. Nós ouviremos esse louvor maravilhoso e depois disso nós retornaremos, dando continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Por mim, lá no
minhas lágrimas e me acalma, me fortalece. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Alcança os montes mais altos, que flui dos vales mais baixos. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Alcança os montes mais altos, que fluem dos vales mais baixos. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. O sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente as bênçãos sobre nós ao ouvirmos mais um louvor tão maravilhoso como esse e que Ele também aceite a nossa adoração. E agora nós vamos aqui, estamos com a mensagem Poder de Transformação e nós vamos dar prosseguimento ao estudo, à leitura da mesma, a partir do parágrafo 303. Vamos aqui então com toda a reverência e toda a atenção. Agora, Ele pode ter companheirismo convosco e através de nós nos confiar sua palavra. Vocês se lembram que em programação anterior o profeta estava explicando sobre a predestinação. Então, ele disse que a predestinação é aquilo que acontece. Deus, por exemplo, sabia que cor de olhos nós teríamos, onde estaríamos neste exato momento. Deus sabia e sabe onde nós estaríamos agora nesse instante, se estaríamos na igreja ou se estaríamos pelas ruas, perambulando, alcoolizado e assim por diante. Sendo presciente, então, Ele sabe de todas estas coisas. E ainda falando em predestinação, o profeta estava nos ensinando que Deus tinha em si seus atributos de Salvador, de curador, de perdoador, mas não havia ninguém doente para ser curado, não havia ninguém perdido para ser achado e perdoado, e assim por diante. Então não tinha como Deus expressar os seus atributos. E então Ele permitiu que nós viéssemos a este mundo para que então pudéssemos necessitar de todos esses benefícios,
do seu beneplácito em nosso favor. Então, isto é predestinação. E ele disse ainda: depois que nós viemos ao mundo, comparando com os nossos pais terrenos, então nossos pais nos conheceram, porque até então nós estávamos em seus lombos como atributos, como forma de gens, e depois eles nos conheceram, e aí então agora nós podemos ter companheirismo com nossos pais, ou até mesmo nossos filhos conosco. É isto que ele estava explicando sobre a predestinação. Agora, ele disse aqui uma coisa muito tremenda. Ele poderia ter companheirismo conosco, através de nós. Olha isto. E nos confiar a sua palavra. Ele sabia perfeitamente, o Senhor Deus, quem seriam aqueles que amariam a sua palavra, que gostariam de trabalhar por ela, de propagar essa palavra, ser um pregador do Evangelho, por exemplo. E então ele confiou aos seus predestinados a sua bendita palavra, o que nós somos partes da sua palavra. Nós, se ele é a palavra e nós somos parte dele, então somos parte da palavra. E como posso negar que tenho mãos? Não importa o quanto algum idiota pudesse, desculpe-me, alguma ciência dissesse que eu não tenho mãos. Eu tenho mãos. Não tem como ninguém nos convencer de uma coisa como essa, tão óbvia assim. Eu tenho mãos, eu tenho pés, eu tenho lábios, eu posso falar, não é? Então, não tem como se convencer a alguém que a pessoa não é aquilo que realmente ela é. Muito bem, eu tenho mãos, eu sei que tenho mãos, eu as uso, e eu sei que tenho um Deus, eu tenho um Salvador, eu o sinto em minha alma, eu sou parte dele. Isso é o que sua palavra diz, isso é o que eu sou. E se nego uma parte disto, seria como negar que tenho mão, ouvido, olho. Eu não poderia fazê-lo e permanecer um ser humano em meu juízo correto. Se eu negasse que tenho mão, ou olhos, ou ouvidos, então eu não poderia ser um ser humano normal, porque não é possível que você acreditasse numa coisa dessas, que você não tem mãos, que você não tem olhos. Então você os tem. Isso aí é uma coisa tão assim, tão simples, que alguém pode pensar, mas que comparação mais desnecessária seria essa? Mas acontece que ele está comparando isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma coisa para nós, filhos de Deus, que não discutimos que temos mãos, olhos, ouvidos, nariz e assim por diante. Correto. Tampouco posso eu negar qualquer parte da palavra de Deus e permanecer em meu correto, no correto Espírito de Deus. Eu tenho de aceitar o que a denominação diz ou o que Deus disse.
acerca disto. Então a gente tem que decidir o que é que vamos aceitar. Está vendo? Não se pode fazê-lo. Agora, transformando, Ele pode nos transformar através de Sua palavra, para que possamos descansar, porque somos parte dela. E agora, há muitas coisas falando do meu nascimento natural, há muitas coisas em meu nascimento natural de que não posso me vangloriar. Isto é, nenhum de nós poderia vangloriar-se de qualquer coisa a respeito de nosso nascimento natural. Que glória você teria, que glória eu teria de ter nascido e estar aqui agora? Nenhuma. É a mesma coisa com relação ao nosso lado espiritual, em relação a Deus. Eu lhes direi, eu não tenho nada de que me vangloriar. Minha mãe era pecadora para começar, meu pai era pecador, e vieram de um bando de degoladores e pistoleiros, e a maioria deles morreu em ação, bêbados e fabricantes clandestinos de bebidas alcoólicas e tudo mais, de Kentucky. Minha mãe era meio índia, e eu não tenho nada de que me vangloriar. Eu não posso me vangloriar de minha árvore genealógica. Bem, isso ele já disse algumas outras vezes, em outras mensagens, ele chegou a mencionar isso também, que a sua família não era uma família de boa reputação. Seu pai era um fabricante clandestino de uísque e assim por diante. Então ele disse, minha mãe era uma pecadora quando eu nasci, meu pai era um pecador quando eu nasci, e eu vim descendendo desse tipo de pessoas. Porém, glória a Deus, há uma coisa de que posso me vangloriar, meu segundo nascimento, o qual vem de Jesus Cristo. Eu posso me vangloriar desse Pai que temos, porque Ele é meu Pai, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor. Eu posso me vangloriar de tudo o que Ele tem feito por mim, porque agora eu me tornei seu filho. Eu não sou mais filho de Charlie Branham, ou eu sou filho de Jesus Cristo. Isso mesmo, eu posso me vangloriar do meu nascimento agora. Eu não posso me vangloriar meu primeiro nascimento, não há nada. Estou envergonhado disso. Porém, não estou envergonhado do meu segundo nascimento. Não estou envergonhado do meu segundo nascimento. Como ele o fez? Pela lavagem da água, pela palavra. Isso mesmo. Crentes verdadeiramente predestinados ficam com a palavra e eles não a pervertem. Ela não pode ser pervertida. Ó filhos e filhas de Deus, por que não podemos ter esse grande companheirismo
que devíamos ter com todos os filhos e filhas de Deus, ele está reclamando aqui, e até mesmo como se fosse um lamento. Por que nós não podemos ter companheirismo com todos os filhos e filhas de Deus espalhados por toda a terra? Por que temos que ter diferenças entre uns e outros? Um se sente mais que o outro, um despreza o outro. Por que deveria ser dessa maneira? Nós devíamos tê-lo, o companheirismo. Porém, eles simplesmente não o farão. Isso é tudo, porque eles não são verdadeiramente filhos e filhas da... Então, nós observamos alguma coisa quando nós estamos aprendendo os ensinamentos do profeta de Deus, William Branham, que o irmão Branham nunca incentivou irmão nenhum, crente nenhum, a ser sectarista, a viver de uma maneira separado dos outros irmãos. Ele sempre nos incentivou a sermos unidos em amor, em paz, em fé em Deus, e todos nos considerarmos como filhos e filhas de Deus. Veja, como eu disse a outra noite, eu tinha isso anotado aqui, mas não tenho tempo de chegar a isso. Vou deixar isso encerrar agora. Esse pequeno interior do interior é aí onde você começa, o qual é sua alma. O interior do interior. É aí onde nós começamos o que é a nossa alma. Então, procede disso. Você é um espírito, e então você se torna um ser vivo. Agora, o ser vivo tem 5 sentidos para entrar em contato com. O segundo tem 5 sentidos. Esse é o corpo exterior: visão, paladar, tato, olfato e audição. O corpo interior tem amor e consciência e assim por diante. 5 sentidos. Mas o interior do interior, a torre de controle, ou é Deus ou Satanás. Então, são 3 partes. Na verdade, nós somos trinos. O corpo de fora, o corpo de dentro. O corpo de fora tem 5 sentidos, o de dentro também tem 5 sentidos, e depois tem o interior do interior, que é a alma. E esse só tem um sentido: ou é Deus ou é Satanás, que entra e mora ali. E você pode imitar qualquer destas coisas com que pode entrar em contato, como o cristão, ou você poderia expulsar demônios como um cristão. Porém, se a torre de controle interior, o princípio, a origem, não for de Deus, ela nunca voltará para Deus. Você compreende isto? Judas não expulsou demônios? Com certeza que sim. Caifás, o que o condenou e o entregou à morte, até mesmo não profetizou? Sim, com certeza. Porém, ele não pôde ficar com a palavra. Está vendo?
Isso mesmo, transformado da igreja e do mundo em filhos e filhas de Deus. Note isto, encerrando agora. E agora, como os filhos errantes de Deus, vagueando lá fora no mundo, alguns deles desta denominação, de denominação em denominação, como estrelas errantes, nunca estáveis, como uma folha sobre a água no outono. Nós costumávamos ver isso, lá no leste. As folhas eram derrubadas pelo vento sobre ela e todo ventinho as soprava deste lado até aquele lado. Porém, Deus quer que estejamos estáveis, ancorado em Jesus. Não temo nem os ventos, nem as ondas, vejam o que seja. Muitos de vocês se lembram do sino do cabo Inchcaine, que avisava do perigo da rocha Escape, submersa neste cabo, que é uma nota do tradutor. Quando estavam na escola, meninos e meninas na escola, o corpo de Abraão e de Sara foi transformado para satisfazer as condições da palavra prometida. Veja, eles estavam velhos. Abraão tinha recebido a promessa e Sara, quando ele tinha 75, ela tinha 65. Havia passado da menopausa. Viveu com ela desde que era menina. Era sua meio-irmã. E para manter essa promessa, o corpo de ambos foi transformado de um homem e mulher idosos a um homem e mulher jovens, para satisfazer a promessa do dia. Glória a Deus! Isso me faz sentir tão bem. Está vendo? Não me importa o que fui, não me importa como vim aqui. Nós podemos ser transformados para satisfazer a promessa deste dia. Quando nós podemos habitar juntos em unidade e dulçor do Espírito Santo e viver como irmãos e irmãs. Enoque, seu corpo inteiro foi transformado para satisfazer um tipo em Deus, e ele foi levado para o céu sem nem mesmo ver a morte. Enoque foi. Elias fez a mesma coisa. O corpo de Jesus foi transformado de uma forma fria, morta, macerada, açoitada, até que suas feridas e suas costelas apareciam nas costas, e seu coração foi atravessado por uma lança, provavelmente dessa largura, traspassado bem no coração, e sangue e água saíram. Até mesmo a umidade do seu corpo saiu, e o sangue escorreu pela lança e dos seus pés, e gotejou na terra.
e ele estava tão morto que a lua e as estrelas declararam que ele estava morto. A terra declarou que ele estava morto. Teve uma prostração nervosa. As rochas foram sacudidas da terra e tudo mais. Tudo declarou que ele estava morto. Até mesmo Deus escondeu seu rosto. Ele estava morto, porém seu corpo foi transformado. Por quê? Porque Deus disse: não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. Não há maneira de fazê-lo. Bendito seja o sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao parágrafo 319 e agora nós vamos ter uma palavra de oração para encerramento de mais este programa. E nós vamos pedir então a bênção do Senhor em favor de todos mais uma vez. Pai de misericórdia, agradecemos ao Senhor nesse instante por mais esta oportunidade de estarmos ouvindo a Tua santa e bendita palavra que traz convicção para as nossas almas. Ó Deus, e agora ainda em tempo, nós apresentamos ao Senhor os nossos queridos irmãos, as nossas queridas irmãs que estão enfermos, necessitados da cura divina. Estende tuas benditas mãos, Pai, para dar vitória, dar saúde, dar graça a cada um. Pai bondoso e santo, nós rogamos estas bênçãos humildemente e em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória, Pai. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da apresentação de hoje. Se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente aqui através desta programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.